Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os que amam e aguardam a sua vinda. Amém? Depois de um período aí sem gravar nada, gostaria de compartilhar em rápidos minutos uma reflexão muito importante e atual e vai ser edificante para a tua vida. O tema é: pode um cristão verdadeiro ser contra os judeus e contra Israel? Vamos nos basear na palavra de Deus, que é a bússola do cristão, bússola doutrinária, e tentar ganhar tempo aqui. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, portanto, doutrina para a igreja. Paulo diz assim, Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5. Os quais são israelitas, de quem é a adoção, e a glória, e os pactos, e a promulgação da lei, e o culto, e as promessas, de quem são os patriarcas, e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Eu não tenho tempo de expor detalhadamente essa teologia relacionada a Israel no que diz respeito à relação com a igreja aos últimos dias, mas vou parafrasear em rápidas palavras, somente para ficar de alguma maneira o entendimento. Bom, o primeiro aspecto é claro que salvação somente em Jesus Cristo. Amém? Só Jesus Cristo salva. Todos os povos, todas as gentes, todo mundo. Só Jesus salva. Pedro, pregando lá em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Lá em Atos 16, 31, o apóstolo Paulo, pregando ao carcereiro, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele escreveu: porque não me vergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Quando ele fala primeiro do judeu, tem um sentido ali de cronologia de revelação primeiro ao povo de Israel. Amém? Lá em Romanos capítulo 10, 12 e 13 tem algo muito interessante. Paulo diz assim, porquanto não há distinção entre judeu e grego, grego referindo-se a todo o mundo que não era da língua judaica, né? Ou da época, o gentio em geral, né? Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, logo deixo de cara que salvação é só em Jesus Cristo, para todo mundo, né? Então a igreja é composta de judeu que crê em Jesus e gentio que crê em Jesus, formando um só povo. Paulo fala isso aos Gálatas, rompeu a parede da separação, dos dois povos fez um. Isso aí é ponto aí que ninguém discorda, tá? Outra coisa importante é que nós devemos entender a importância histórica de Israel para nos dar o Salvador e para que fosse canal de Deus no Antigo Testamento, canal da revelação do conhecimento de Deus. Deus separou um homem chamado Abraão e desse homem fez uma promessa para esse homem. Fez uma promessa que da descendência desse homem levantaria uma grande nação, né? E essa nação seria, primeiro, testemunha de Deus na terra, certo? Da revelação do verdadeiro Deus na terra. E segundo, para que dessa nação viesse o Salvador da humanidade. Deus não enviaria o Salvador no meio de povos politeístas sem o conhecimento, não é, do verdadeiro Deus. Então, nós temos aí já dois propósitos muito interessantes de Deus para com Israel. Para que Israel fosse canal de Deus, do conhecimento de Deus no Antigo Testamento, e para que desse povo viesse o Salvador da humanidade. Tanto que Deus fala assim em Gênesis capítulo 12, né? Eu vou parafrasear por causa do tempo. Deus separa Abraão e promete fazer dele uma grande nação e diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E na tua descendência, ou seja, no teu descendente, né, serão benditas todas as famílias da terra. Jesus, o descendente de Abraão, abençoaria todas as famílias da terra. Veja
Por isso que Paulo fala dessas questões tão lindas os israelitas, de quem é a adoção, a glória, os pactos, promulgação da lei, o culto, as promessas, e de quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo. Quantas bênçãos Israel trouxe, né? Bênçãos religiosas para todo o planeta. Amém? Isso é importante que se entenda. E tanto que Deus também fala acerca de Israel em Isaías capítulo 43, versículo 10. Deus fala assim: vós, dizendo para Israel, sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. É claro que Israel falhou, é claro que Israel, na maior parte das vezes, perseguiu seus profetas, foi infiel. Deus levou o norte para cativeiro na Síria, o sul para cativeiro na Babilônia. Mas quem lê os livros proféticos, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, percebe que Deus pune, Deus ele entra em juízo, mas no final dos livros proféticos ele promete uma restauração, como que dizendo: o pai corrige ao filho, mas conserta, restaura. Isso é muito claro para quem lê a Bíblia Sagrada. Amém? E no Novo Testamento, como é que fica esse contexto? João capítulo 1, versículo 11, João diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, diz o 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João está dizendo que Jesus veio para o que era seu, para os judeus, e os seus não o receberam. Veja a relação do Cristo com o povo, Cristo com Israel e com toda a humanidade. Lucas capítulo 13, esse é fortíssimo. Jesus mostra a sua relação com Israel, tem pesar sobre a rejeição de Jerusalém, mas aponta para uma restauração futura. Veja o que diz aqui, Lucas capítulo 13, 34 e 35. Jesus diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta a sua ninhada debaixo das asas, e não quisestes. Eis aí, abandonada vos é a vossa casa, e eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Tem tanta coisa aqui, eu tenho pouquíssimo tempo para dizer. Primeira coisa, Jesus mostra a relação dele com Israel, com Jerusalém. Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta a sua ninhada debaixo das suas asas, e não quisestes. Ou seja, vocês me rejeitaram, né? Segundo aspecto, Jesus profetiza que os judeus seriam espalhados pela terra. Ele diz: e eis, abandonada vos é a vossa casa. Ou seja, vocês vão ficar abandonados, vão ficar dispersos no planeta. Isso se cumpriu por volta do ano 70. O general Tito invade Jerusalém e dispersa. Perceba bem, ali tinha judeu, era terra de judeu. Jerusalém, havia uma cidade fundada por Davi lá no Antigo Testamento, terra de judeus. Os assírios associavam Israel, aquela terra a Israel. Os babilônicos associavam aquela terra a Israel, né? Grécia associava aquela terra a Israel. O próprio Império Romano associava aquela terra a Israel. Então há uma relação histórica de Jerusalém e daquela terra com os judeus. Claro que nós queremos paz, nós amamos a paz, amamos a todos indistintamente, queremos a paz de todos, mas há uma relação histórica daquela terra com os judeus, amém? Bom, é claro que hoje aquela terra tem que ser dividida, tem que ser apaziguada, mas há uma relação histórica de Jerusalém com Israel, né? E Jesus fala também no aspecto futuro. Eu vos digo que não mais me vereis até aquele dia, até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus aponta para o presente, dizendo: vocês me rejeitaram. Jesus aponta para o futuro,
próximo, dizendo: vocês serão dispersos, mas Jesus aponta para o futuro escatológico, quando ele diz: vocês não mais me verão, até aquele dia que vocês dirão: Baruch Rabá, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo: eu sou o Messias de vocês, e na manifestação em glória vocês vão me dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Eu tenho vários textos do Antigo Testamento e até do Novo, não tenho tempo para desenvolver, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo diz assim: e olharão para aquele a quem transpassaram e o prantearão como que pranteia por um primogênito. Há uma relação escatológica de restauração espiritual para o remanescente de Israel. Por isso que um cristão verdadeiro não pode ser anti-judeu e nem anti-Israel. Amém? Bom, e Paulo, para finalizar aqui, qual é a relação que Paulo fala, né? A relação do cristianismo para com Israel. Romanos capítulo 9 eu já li, né? Romanos 9, 4 e 5, o apóstolo Paulo fala aqui de forma tremenda, vou repetir: os quais são israelitas, de quem é a adoção e a glória e os pactos e a promulgação da lei e o culto e as promessas, de quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas Deus bendito eternamente. Amém. Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 11, de 1 a 3, só dá tempo para ler, não posso nem comentar, mas Paulo diz o seguinte: pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou ao seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os profetas e somente fiquei eu? Aí Paulo dá a relação de que tinha ficado o remanescente, como tinha ficado o remanescente que cria em Jesus na sua época, e como o apóstolo Paulo aponta para o remanescente escatológico nos últimos dias. Amém? E veja os versículos 11 e 12 de Romanos 11. Logo, pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Ora, se o tropeço deles, dos judeus, é a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Tremendo, né? Plenitude dos judeus. Agora Paulo fala da plenitude dos gentios. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião um libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. O remanescente futuro escatológico vai confessar a Jesus e vai ser salvo. Amém? Importante isso. Então, 28. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Eu concluo dizendo: você não pode dizer que são os judeus o anticristo. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 22, quando Paulo fala assim, ó: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. É claro, pode o anticristo ser um judeu? Pode, porque para enganar os próprios judeus tem que se dizer judeu, pelo menos se dizer judeu, né? Mas é importante que se diga que João aqui não está dizendo que o povo judeu é o anticristo, de forma nenhuma. João aqui está dizendo, primeiro, o anticristo pode ser alguém que se diga judeu, ou seja, um judeu, para enganar os próprios judeus, até porque o anticristo vai ser um perseguidor dos judeus. Só ler as 70 semanas de Daniel, só ler os profetas do Antigo Testamento e as epístolas escatológicas, né, e o livro do Apocalipse, para entender isso, né? Então, os anticristos na história que perseguiram Israel são apenas uma sombra do que será o verdadeiro anticristo. Vai ser o pior perseguidor dos judeus. Acima de tudo, então, na metade da última semana de Daniel, o anticristo vai se rebelar contra os judeus, vai perseguir os judeus.
Então, amados, um cristão não pode ser antijudeu. Primeiro, porque isso mostra um antissemitismo, e antissemitismo não é cristão, não é uma atitude cristã. E segundo, meus amados, o anticristo será o pior perseguidor do povo de Israel. E tem que entender aqui, que isso os teólogos concordam, sejam evangélicos ou não, que João está se referindo, acima de tudo, a uma seita religiosa chamada docetismo gnóstico, que negava que Jesus era o Cristo, negava que Jesus Cristo veio em carne e que fosse Deus encarnado. Era uma forma de docetismo gnóstico. E quando ele fala que nega que Jesus é o Cristo, não apenas a pessoa do Cristo, mas a fé cristã em si. Tá legal? Então, João não está se referindo ao povo judeu, mas a alguém, ou anticristo, que vai ser contra o Cristo e depois contra o próprio povo de Israel. Até porque João é judeu, né? É importante que se diga isso também. Eu não tenho tempo para desenvolver mais coisas, mas, por exemplo, você associa a Babilônia lá em Apocalipse, que vai ser o espírito do anticristo também, lá a Babilônia política, que era Roma, na época do imperador Domiciano. Havia essa relação de entendimento da besta com o falso profeta, né? A besta, um tipo de anticristo, né? Ou seja, o próprio anticristo, e Domiciano como um tipo de anticristo, o imperador romano, a Roma política que perseguia os cristãos, não é? E nós sabemos que haverá uma Babilônia religiosa nos últimos dias, que, acima de tudo, vai perseguir também os judeus. É importante que se diga isso. João tem todo esse entendimento, irmão. Preciso discernir essas coisas. Enfim, irmãos, salvação só em Jesus. Segundo, devemos amar a todos os povos. E terceiro, um cristão não pode ser antijudeu. O judeu, para ser salvo, tem que confessar a Cristo como Senhor. Mas nós vemos claramente aqui que há um plano escatológico futuro de Deus para com o seu povo Israel. Devemos amar Israel e, como diz Salmo 122, orar pela paz de Jerusalém, prosperarão todos aqueles que te amam. Sabe por que eu não sou antijudeu? Porque Abraão foi judeu, Isaac foi judeu, Jacó foi judeu, foi israelita, né? Claro, judeu especificamente da tribo de Judá, mas hoje, como se associa judeu e Israel, né? Então eu não sou anti-Israel, porque Abraão foi o pai dos judeus, Isaac, Jacó, né? Judá, né? José, Moisés, o libertador. Sabe por que eu não sou anti-judeu? Porque Samuel foi do povo judeu, foi do povo de Israel. Davi era israelita, os profetas eram israelitas, Elias, Isaías, Jeremias. Sabe por que eu não sou antijudeu? Porque Maria era judia. Sabe por que eu não sou antijudeu? Porque Jesus é judeu. Amém? O Salvador da humanidade, o Salvador de toda a humanidade. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoe a todos. Em nome de Jesus, o único Salvador da humanidade. E haja paz sobre todos, sobre palestinos, sobre judeus, sobre árabes. Que haja paz sobre o Brasil e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.